Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Fitilosofia, o podcast feito para gerar insights para você que trabalha no mercado fitness de alguma forma. Estamos aqui eu, Roberto Salomão, e o meu amigo Marcelo Braz para trazer muitas ideias interessantes para vocês. Certo, Marcelo? Certo, muitas ideias. Muito bem, deixa eu começar então contando uma história. É uma história de um garotinho tímido, franzino, que estudava numa escola de um alto poder aquisitivo, da qual ele não se sentia fazendo parte. Ele estudava lá porque a mãe dele era professora, então ele tinha bolsa. E aí ele encontrou no esporte, mais especificamente no basquete, uma grande solução. Ele começou a jogar basquete pelo Esporte Clube Sírio, um clube tradicional de São Paulo, onde lá ele aprendeu a ter competitividade. Ele passou a ser titular, descobriu fortes talentos e se deu muito bem. No entanto, num determinado momento, o clube contratou algumas pessoas altas, gigantes, e esse cara passou a frequentar o banco de reservas. Às vezes ele nem era mais selecionado para os jogos. Ele foi fraco e desistiu. Já adolescente, ele cresceu muito, então ficou com mais de 1,90 m, com menos de 80 quilos, ele ficou com a postura ruim. E ele encontrou no esporte, em outro esporte, uma superação, que foi na musculação. Ele começou a treinar, a abrir os ombros, começou a ficar encorpado, aquilo te deu empoderamento. Ele até formou um pãozinho francês que lhe deu coragem de usar regata. A primeira regata, aquele foi um símbolo de vitória. Alguns anos depois, ele transformou a musculação no seu estilo de vida, um lifestyle. Ele treinava de 4, 5, 6 vezes por semana e assim manteve durante toda a sua fase adulta. Até que chegou aos 40 anos. Então, num determinado momento, veio os 40 anos, veio a pandemia, vieram 3 filhos, tudo pequenininho ao mesmo tempo, uma hérnia na lombar e o desemprego. Tudo isso no mesmo momento. Quando ele viu, ele estava no olho do furacão e percebeu que ele não estava mais treinando, pesando mais de 120 quilos. As calças não fechavam mais, ele tinha que usar o último botão arriado. Ele mal conseguia amarrar os cadarços. Subia 3 lances de escada, já ficava ofegante, dormia mal. Então, meus amigos, do nada ele recapitulou a força da musculação, e ele encontrou forças onde ele nem tinha para voltar a treinar. E ele voltou a treinar com muita disciplina, com muita resiliência. E perdeu em 12 meses, voltou para os seus 100 quilos. Essa é a história, a minha história, a história do Roberto Salomão, com a musculação ou com a atividade física como protagonista nos principais momentos em que de alguma forma eu tive que me superar. Hoje, formado em administração de empresas, depois de 10 anos no mercado financeiro, eu atuo no mercado fitness há 14 anos, onde eu trabalhei grande parte desse período no grupo Biorritmo e Smart Fit, nos últimos 10 anos como diretor comercial. Atualmente, eu me ocupo dando assessoria comercial para empresas do segmento, para academias de pequeno, médio, grande porte, para personagens trainers, onde eu os ajudo a vender mais e melhor. Então essa é a minha história e aqui eu vou compartilhar muitos conhecimentos com você e eu espero que você esteja conectado comigo nessa jornada. Marcelo, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua história. Quem é o Marcelo Braz? O que você está fazendo aqui? Boa. Nossa história se parece um pouco e o pessoal vai ver que se entrelaçam em alguns momentos, né? Então, eu poderia iniciar essa historinha do professor Marcelo Braz, dizendo que sou filho de mineiros da cidade de Monte Santo de Minas, metalúrgico e uma empregada doméstica que vieram para São Paulo para ter uma vida melhor numa cidade grande, né? E iniciando minha trajetória e contato com o esporte,
eu posso dizer que o meu primeira paixão esportiva também foi o basquete, né? Claro que eu tive contatos com o futebol, que é um esporte praticado no Brasil inteiro e por todos na infância, porque o estímulo é bem maior, mas o meu esporte também foi o basquete, né? Aos 12 anos de idade, eu tive contato na educação física com esse esporte e por me apaixonar e ter um pouco mais de afetividade, talvez, com os movimentos e com as técnicas dessa modalidade, eu resolvi me aprofundar um pouco mais, também tive a oportunidade de jogar por alguns clubes, né? Fiz a minha iniciação ali no Centro Olímpico. Para quem é de São Paulo sabe o quanto ali é escola de diversas modalidades, como atletismo, vôlei, basquetebol, e foi ali que eu peguei meus fundamentos, ali na década de 90. E dali em diante minha paixão só cresceu, né? Talvez ali nos meus 12, 13 anos eu já tenha decidido a fazer a formação de educação física, por estímulo de algumas pessoas que eu conhecia e o sonho de realizar, de ser professor, talvez, de alguma modalidade esportiva. Ao longo desse tempo eu me aprofundei muito nas técnicas do basquete, porém eu tive mais certeza que eu gostaria de seguir a área da preparação física, de ministrar aulas, né? Foi ali que eu tive certeza. E ali, em meados, no final dos anos 90, eu entrei na faculdade de Educação Física. Cursei Educação Física, tendo contato com diversas áreas, né, dentro da Educação Física. Iniciei a minha carreira profissional na área com a natação, uma escola de natação da Moca, região de São Paulo. Trabalhei lá por alguns anos e aí daí nunca mais saí da área, né? Meus primeiros empregos foram poucos fora da área. Trabalhei aí em rede de alimentos e trabalhei num laboratório de manipulação. E depois disso foi só, desde o meu primeiro ano de faculdade, já arrumei um trabalho na área de natação e nunca mais saí. Aí eu percorri várias academias, várias redes grandes, pequenas e de médio porte, onde eu executei diversas funções, desde lavar o banheiro de academia, trabalhar na recepção, como professor, cobrindo outros professores de modalidades que não era minha, como spinning, ginástica, alongamento. Isso antigamente era muito normal, né, que um professor de academia fosse polivalente, cabesse também em algumas outras modalidades. Hoje as coisas são mais específicas, os professores já adentram esses ginásios com determinadas funções e dificilmente isso é trocado. Mas na minha época, como a gente já teve outras conversas fora daqui, existia diversos estímulos para o professor de educação física e eu procurei fazer diversos dele, como recreação, eu já falei, natação, executei trabalhos em academias, fiquei um bom tempo em um grande clube de São Paulo, no Esporte Clube Sírio, executei minhas funções lá durante 10 anos como professor da academia, responsável pelos estagiários, coordenando a academia, né? Em diversos outros exemplos. Ali no Sírio eu tive contato com diversas outras modalidades, como o basquete, o tênis, o vôlei, o pessoal da natação de travessia, a própria galera da musculação, o pessoal do levantamento de peso, o pessoal do powerlift. Tive contato e passei a conhecer a turma da luta de braço com o Vidal. Então tive diversas experiências inesquecíveis trabalhando em um clube de São Paulo. Outra experiência impactante que eu não poderia deixar de comentar foi o trabalho em navio de cruzeiros, né? Talvez tenha sido uma virada de chave na minha vida quando eu adentrei um navio de companhia inglesa e percebi o quanto os professores de educação física poderiam exercer diversos papéis diferentes dentro de um cruzeiro. Foi ali talvez que me deu um start para procurar diversificar o meu trabalho ou olhar
para a minha área com outros olhos, tentar me encaixar em diversas outras atividades, né? E assim que eu saí de um período contratual nesse navio, eu saí de todos os outros empregos que eu tinha, que era uma rede de academia grande que eu trabalhava na musculação e trabalhava na coordenação da academia de um clube. Então eu saí e dali para frente eu procurei realizar outros tipos de atividades dentro da nossa área, né? Eu trabalhei numa equipe de personal trainer, ali eu peguei diversas macetes da área em relação ao trabalho personalizado, embora eu já fizesse esse tipo de serviço, mas eu trabalhei com a Laís Araújo, que é uma profissional excelente, né? Uma profissional referência da nossa área, que está há muito tempo aí com o trabalho personalizado. Então ela tinha uma equipe na época que eu pude sugar o máximo de informação, pegar ideia de organização de aula, de tratamento de cliente, de montagem de equipe. Isso foi fantástico. E também comecei a direcionar os meus trabalhos para um trabalho personalizado e aí vendendo a minha cara, né? A partir do momento que eu não estava mais com vínculo em nenhuma empresa. Então, ali no começo dos anos 2000, foi o que eu, aí meados já de 2010, foi o trabalho que eu mais tive prazer de fazer e que serviu muito para o meu desenvolvimento, que foi passar a atender diversas pessoas durante o dia, com um trabalho, na verdade, bem flexível, onde eu tinha pessoas que me buscavam para aprimorar técnicas de corrida, outras técnicas do tênis, outro fortalecimento pós-operatório. Então ali eu tive uma gama de informações que foi me trazendo habilidades na área e me aguçou a curiosidade também para procurar me especializar um pouco mais, né? Onde eu fui atrás da formação em fisiologia do exercício, procurei me especializar um pouco nessa área. E também nesse período foi quando eu conheci a minha esposa, que era uma atleta de fisiculturismo, né? E eu tive a oportunidade, também com uma equipe de treinadores na época, conhecer esse mundo, né? Essa parte da performance humana, que é uma ciência nova, né? Então, com a minha especialização e com o contato com alguns atletas e outros profissionais como médicos e nutricionistas, eu adentrei ao mundo do treinamento de alta performance, e aí eu fiquei por diversos anos e ampliei, né, o meu trabalho montando uma equipe de preparação para fisiculturismo, né? Eu me especializei em treinamento de mulheres, defendi algumas teses na especialização, comecei a percorrer esse caminho de treinamento feminino e permaneci por muito tempo com esse tipo de trabalho, onde me proporcionou viajar pelo Brasil e conquistar alguns títulos e assim aumentar a minha cartela de clientes, pela visibilidade que isso me trouxe, né? Determinado momento aí de alguns anos atrás, antes da pandemia, o meu trabalho foi diversificando um pouco mais, a partir do momento que eu passei a ter alunos antigos e fiéis que me começaram a colocar em outro fluxo de pessoas, outro laço de relacionamento com pessoas diferentes, ambientes diferentes, que me fez dar uma reviravolta no meu modo e no formato de trabalho, que chegou bem próximo do que eu realizo hoje, né? Então, hoje o meu maior tempo é gasto com aulas, né? Hoje eu trabalho efetivamente com aulas, porém isso me abriu margem, toda essa experiência me abriu um campo muito grande, que é o campo da consultoria esportiva, né? Nesse meio tempo vim entrando em diversos projetos de consultoria, tanto para academias, estúdios, academias em condomínios, academias de pessoas academias personalizadas, residenciais. Isso foi me trazendo uma gama de conhecimento que me fez querer trocar um pouco com vocês e culminou hoje em dia nas nossas conversas, eu juntamente com o Salomão, que trouxe a ideia de a gente querer também
compartilhar isso, né? Então, a gente esteve aí em alguns períodos ministrando algumas palestras, levando conhecimento a novos formados da área, ou também para diversos outros profissionais com função de gestão em academias. Hoje, acredito que eu estou com diversas pessoas então executando diversos tipos de trabalho referente à área da educação física, tanto na área de gestão... A gente pode dizer que o nosso relacionamento é o antigo relacionamento de professor e aluno, né? Exatamente. A gente se conheceu o quê? Foi lá em meados dos anos 2000. Isso, na academia dos anos 2000. Na academia do Sírio. Academia de Esporte Clube né? Sírio. Na fase onde eu já estava treinando de 4 a 5 vezes por semana. Você passava treino para mim. E, cara, na boa. Nessa época foi quando eu tava com o shape mais legal da minha vida, velho. Foi com seus treinos aí, hein? 20 anos atrás. Eu acho que exatamente há 20 anos atrás que a gente deve ter se conhecido. Por aí. Aí teve um espaço que a gente ficou sem se falar, porque eu saí do mercado financeiro, teve uma crise lá em 2008, eu perdi o emprego lá. Certo. E aí você acho que saiu do Sírio mais ou menos nessa fase, né? 2008, também. 2009, enfim. Isso. E aí a gente foi se reencontrar só depois da pandemia. Foi. Acho que pelo Instagram, 2022. Por aí. E a gente, caraca, o Marcelo tá vivo e tal. Aí você tava trabalhando lá nos Jardins, eu trabalhando na Avenida Paulista, a gente foi tomar um café lá no Conjunto Nacional. E aí foi a resenha. Você sabe que pode ser que você não lembra, mas teve outros 2 momentos antes desse que foi bem interessante. Foi logo que você entrou no grupo Biorritmo, que você estava precisando de profissionais para compor a grade de profissionais da unidade da 15 de novembro. Lá no centro, né? E você teve a ideia de me chamar para trabalhar lá. Por algum motivo eu não pude na época. Eu acho que eu estava realizando uma consultoria no Sul, estava viajando uma vez por mês, se eu não me engano, e não foi possível. Em um outro momento... Em um outro momento, eu entrei em contato com você pelo telefone para poder treinar uma atleta lá na 15 de novembro. E você autorizou e eu fui e a gente não se encontrou. Cara, essa parte eu não me lembrava. Essa parte você não se lembra, mas eu me lembro. Foi em meados de 2011, eu estava preparando uma atleta, ela tinha sido campeã brasileira. E eu estava preparando ela para o Mundial de 2011. E aí eu cheguei a fazer 1 ou 2 treinos na 15 de novembro, nos últimos horários que você talvez já não esteja mais lá. Mas a gente teve esses momentos. E aí, pô, então em 22 a gente foi lá tomar um café no Conjunto Nacional. Exatamente. E aí a gente foi colocando o papo em dia, foi filosofando. Né, sobre nosso mercado, sobre nossa história, sobre o que podia vir pela frente. E foi aí que originou a ideia, né, das palestras. Das palestras, na verdade. Das palestras nas universidades. Isso. A gente começou a fazer palestra para estudantes de educação física, né, que aí é uma crença muito forte nossa, né? Que o profissional de educação física, ele sai da universidade... Sem saber que rumo tomar. Preparado tecnicamente, vamos dizer assim, mas não preparado no caminho de gestão, de negócios, né, de precificação, de posicionamento estratégico, finanças. E foi aí que a gente entrou, né, fazendo várias palestras para esse público, para falar, tem um mercado duro aí fora. E você tem que estar preparado. Exato. E aí fizemos algumas palestras, né, com alguns estudantes, enfim, e aí a gente falou, o que a gente pode contribuir mais para esse mercado? Foi aí que surgiu... E de que forma, né? Foi a ideia do Fitilosofia, né? Que é, enfim, a gente filosofar sobre assuntos do mercado fitness, mas com o intuito de gerar insights para quem estiver ouvindo. Eu acredito muito no poder de um insight, né? Quando eu vou assistir uma palestra, quando eu vou ler um livro, se você tiver uma ideia que você pode acoplar na sua vida para transformar ela melhor ou com maior performance, tudo valeu a pena. E é isso que a gente tem como intuito para gerar para as pessoas aí que estão nos ouvindo, certo? Certo. A gente poderia falar que o que a gente quer aguçar nas pessoas, né, exatamente por ter essa visão nossa referente a essa história que a gente contou, a visão do que foi o mercado fitness, porque nós estamos falando que você
tem opinião do mercado fitness de 2003, 2004, né? Então, na verdade, de 20 anos atrás. Você consegue ver isso e o que hoje o mercado fitness se tornou. Então, e aí você pode falar de um mercado que você frequentava ele como usuário e hoje você é um administrador. Total. Então, talvez o podcast, unindo com um pouco da nossa história, da mescla da sua com a minha, vai trazer reflexões, né, sobre o nosso ponto de vista, e aí reflexões interessantes para essas pessoas também entenderem o que foi, o que está acontecendo e o que ela pode fazer com ferramentas que a gente vai entregar aqui ou que ela já tenha, né? Então, acho que vai ser um misto de troca bem interessante, né? Dependendo também de quem a gente trouxer aqui. E eu tenho certeza que você tem muitas histórias inspiradoras pra gente falar um pouquinho no episódio de hoje, assim como eu. E aí, pegando esse gancho aí que você trouxe, eu vou começar aqui falando teve evolução, né, desse mercado fitness, que eu tô mais a fundo desde 2009, certo. Mas que desde 2009, nosso país, ele passa por uma grande crise aí, pelo menos a cada 4, 5 anos tem uma grande crise. E eu passei por essas crises, não só no mercado financeiro, mas também aqui no mercado fitness. E eu posso citar, talvez, 2. Teve o próprio 2009, onde eu estava lá na Biorritmo do Centro. A Biorritmo do Centro fica em frente à Bolsa de Valores. E o mercado financeiro estava quebrado, né? Estava travado com a quebra de um banco lá dos Estados Unidos e tal. Então a Biorritmo sofreu, não só a Biorritmo, mas como várias academias, porque os funcionários das empresas e instituições financeiras estavam sendo desligados e a gente estava perdendo aluno. Então já comecei no mercado tendo que criar algum plano de ação, estratégia para parar de perder aluno, para crescer. Aí, beleza, de 2009, depois talvez 2014 teve uma crise também, de 14 para 15. Isso. Né? Troca 14 e 16 ali política foi econômica, então as pessoas estavam com receio de investir dinheiro em academias, então estava difícil, a visitação estava difícil, de fazer vendas estava difícil, então ali você tinha que se reinventar. E no meu caso específico, trabalhava para a marca Biorritmo, mas tinha uma outra marca que dentro do grupo estava crescendo absurdamente, que era a Smart. A Smart Fit, que é o tamanho que é hoje. Então, para quem trabalhava na Biorritmo, que estava sofrendo muito para vender, foram muito pressionados, a gente foi muito pressionado naquele momento para se reinventar, para manter um protagonismo e a relevância no mercado, para continuar vivo. Sim. Né? Então foi uma segunda crise. Poder progredir ainda. Exato. E a terceira, agora foi mais recente, foi a pandemia, né? Então, que aí pegou todo mundo. Foi uma baita de uma crise, mas que também obrigou, pelo menos me obrigou, e obrigou as pessoas que eu estava trabalhando a se reinventar, a criar novos produtos para continuar vivo, relevante. Então, acho que assim, crises o país vai ter várias. Então, em 14 anos aí citei 3 grandes crises que a gente teve. Certamente vai ter mais uma nos próximos anos. Uhum. E aí nisso algumas academias são quebradas, algumas empresas quebram e outras ganham mais protagonismo. Então aquela provocação, né? Que de repente a crise pode ser uma solução para quem está preparado. Você passou por crises ao longo desse tempo todo aí? Do ponto de vista do professor, do ponto de vista de quem estava trabalhando para academias? Enquanto eu saí da sala de academia em 2010, né? Eu trabalhei em sala de academia até 2010. Acredito que até 2011, se eu não me engano, início de 2011. Mas, por exemplo, eu entrei na primeira sala de academia no ano 2000. Então, eu trabalhei aí 11 anos em sala de academia, juntando em instituições, trabalhei em 10 instituições, 10 academias diferentes e 2 clubes. Agora, você
Qual foi o outro clube ali no Sírio? Eu fiz alguns trabalhos no Pinheiros e no Hebraica. Legal. Sobre avaliação física. Eu joguei contra esses caras, hein, no basquete. Eu também. É. Não, a gente em uma outra conversa, a gente chegou à conclusão que pode ser que a gente jogou até contra. É verdade. A gente tem a mesma faixa etária, né? Pois é. Eu joguei pro Atlético Piranga, pro Monte Líbano, e você jogava pro Sírio. Disputei final. Sírio e Monte Líbano rivalidade de Corinthians e Palmeiras. De Monte Líbano, exatamente, contra o Sírio. Então pode ser que a gente se esbarrou aí. Boa. Agora, falando em crise, enquanto profissional de sala vinculado à empresa, eu não me lembro disso ter afetado a minha empresa e ter chegado a mim. Não me lembro porque talvez eu não era tão consciente a esses assuntos, né? Não tinha essa visão. E realmente não acredito em uma crise que me afetou dessa forma, né? Ou seja, a academia teve problema em manter o corpo de funcionários, pelo menos nesta época que eu estive em academia. Agora, enquanto profissional autônomo, eu percebo essa movimentação que você falou de 2014, onde as pessoas estavam querendo economizar de forma forçada, evitando ter custos extras, assim como o custo de personal é um custo extra. É o primeiro a ser cortado, né? É o primeiro a ser cortado. Quando a gente fala desse período, talvez hoje, se a gente for falar disso, nós vamos encaixar isso de forma diferente. Talvez não como custo extra, tem pessoas que já tenham isso incorporado. O que eu quero dizer é quando, enfim, uma pessoa está apertada financeiramente, uma das primeiras coisas que ela opta por cortar é ou academia ou personal, né? Hoje pode ser que isso seja discutível. Hoje pode. Pelo menos com o público que eu trabalho. Aí eu diria que depende do público. Tá bom. Mas se você pensar quando nós estamos falando de 2014 a 2016, aí isso era verdade. Por isso que a gente vê que o mercado fitness ele muda em períodos curtos de tempo. Muito. Se a gente falar 2014, são 10 anos atrás só, né? E aí, pensando em algumas alterações, isso é um período muito curto. Então, eu percebo essa movimentação que você falou de recessão um pouco ali em 2014 para 2015. Não digo que fiquei sem aluno, mas houve essa discussão entre valores, alunos evitando fazer muitas aulas na semana, evitando ter custos altos, né? Para não ter que cortar, mas pelo menos conseguir reduzir para ficar de forma mais equilibrada e atenta perante as movimentações do mercado. Isso foi nítido. Agora, na pandemia, eu diria, ainda bem que eu cheguei na pandemia com o conhecimento que eu tenho, né? Se a pandemia talvez fosse nos meus primeiros anos de professor, lá início dos anos 2000, pode ser que eu não teria a flexibilidade que eu tive na pandemia, né? Então, assim, eu me senti um privilegiado na pandemia, pelo público que eu trabalho e que aí é que a gente entra na importância, ou talvez o público A, que é o público que eu trabalho hoje, esse público é um público que tenta manter um pouco mais a atividade física, referente a algumas dificuldades, né? Talvez seja o público, e eu não sei se é o público que dá mais importância, por isso que eu não vou falar isso, mas pelo menos é o público que dá importância e tem acesso para manter, né? Tem a possibilidade ou estrutura para manter essa atividade física. Então, esse público, na pandemia, pelo menos os meus clientes, pouco foram os que pararam. Então, eu diria que a pandemia foi crise, sim, até mesmo porque eu vi a dificuldade de alguns amigos meus, profissionais. Porém, por que eu disse que eu me senti um privilegiado? Porque, por exemplo, na pandemia eu acessei novamente algumas habilidades que eu tinha, né? Então, por exemplo, eu tive um casal que me contratou para dar aula de educação física para os filhos, coisa que eu já não fazia há mais de 10 ou 12 anos. Porque no início da minha carreira eu fui professor de educação física de colégio, inclusive do Sírio, né? Para criancinhas ali. E na pandemia eu me via na oportunidade de pegar um prédio e, cara,
e pegar diversas crianças que estavam precisando fazer atividade e estavam sem atividade no colégio. E aqueles pais viram um profissional que tinha essa habilidade, e eu fiquei ali em uma quadra executando gicanas e algumas atividades de educação física escolar, e o negócio foi aceito com uma visibilidade maravilhosa. Né? Então eu consegui ali vender um tipo de produto que eu nem tinha antes da pandemia. E com um valor maravilhoso, né? Você sabe uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu entrei nesse mercado foi a habilidade de falar em público, porque eu já entrei como gerente de uma das unidades e aí ele tinha 70 colaboradores. E cara, quando eu trabalhava em banco, a minha equipe era pequena, eram 4 pessoas. Então nunca precisei falar muito, sempre fui muito, né, tímido, vergonha de falar. Na época de escola, tinha que fazer apresentação de trabalho, eu gaguejava, ficava vermelho e tal. Aí vou para lá, para uma unidade, 70 colaboradores, final do semestre, você tem que fazer uma reunião com todo mundo para contar para eles a situação da empresa, para falar qual que é o ritmo do próximo semestre e tal. Cara, eu entrei em pânico. Olha aí. Em pânico, sabe? Fiquei branco, assim, eu pensei que eu até fosse desmaiar, cara. E aí, enfim, os desafios foram começando a aumentar na empresa, e aí, um determinado momento, a hora que eu assumi a diretoria comercial, eu falava para 30 gerentes de unidade, 30 coordenadores de vendas e 120, mais ou menos, 140 consultores de vendas. Então dava, sei lá, umas 200 pessoas. Para chegar nesse caminho, eu precisei sair da minha zona de conforto, precisei estudar. Eu fiz um curso de palestrante, com um escritor chamado Roberto Chiniachik. Ele tem um livro chamado O Segredo das Apresentações Poderosas. E, cara, aquilo me ajudou demais, sabe? Uma palestra com ele. Uhum. E aí aquilo me ajudou demais, me deu técnica, né, para como falar. Porque quando você está comandando uma equipe de pessoas, cara, você tem que ser inspirador, você tem que direcionar, você tem que falar com clareza, você tem que motivar. Então, acho que essa foi, sei lá, um dos grandes aprendizados. De um momento de crise. Não necessariamente de um momento de crise, mas de quando eu entrei no mercado fitness e o que eu precisei me adaptar, né? Para estar onde... Para percorrer melhor o que se rolava, né? Você falou da flexibilidade, eu estou trazendo aqui o ter que falar em público. Parece que é simples, mas, cara, é um grande medo da grande maioria das pessoas falar em público. Você sabia disso? Com certeza. É isso aí. Então, o que você me trouxe aí, resumindo, a pandemia foi uma crise, sim, mas uma ótima oportunidade para eu olhar diferente para as habilidades que eu já tinha. E aí eu trouxe algumas à tona. Na pandemia eu passei a trabalhar com homens novamente, porque vários maridos de alunas me procuraram. Até a pandemia eu cheguei talvez com um aluno, sexo masculino. E hoje eu tenho 8, né? São empresários com as mesmas características. Desses 8, 6 são maridos de clientes antigas. Então, eu encarei a pandemia, sim, como uma crise. O formato mudou. Eu andei com acessórios de academias no carro, visitando casas e casas durante o dia todo. Né? A locomoção, teve todo um formato e habilidades diferentes que a gente teve que ter ali, né? E eu junto com a minha esposa, que é parceira de trabalho, a gente não parou em nenhum momento e não tivemos baixa na pandemia. Não tive aluno que saiu da minha carteira de clientes. Porra. Então, isso para mim, além de ter sido um período de crise, me provou 2 coisas. Que os meus clientes estavam comigo. O meu trabalho realmente é forte e poderoso. Né? Porque mesmo em momentos como esse, eu tive clientes, por exemplo, que pagou 2 anos de pandemia e não treinou. A prova de que o cara está realmente na sua e que realmente valoriza o seu trabalho. Por isso que eu te falei, em momentos de crise, dependendo do público, hoje em dia, não é a primeira coisa que eles pensam em cortar. Porque tem público que já pensa como, por exemplo, o personal trainer, pareado com o convênio médico. Dá para ficar sem convênio? Não dá. Não dá para ficar sem convênio. Porém, tem algum público que não consegue ter acesso. E aí, em momentos de vida, ou tem um convênio mais barato, ou não tem. Eu entendo isso. Mas nós estamos falando de um público que ele está igualando o serviço de prevenção com o serviço de emergência.
Ou seja, quando eu estou na pandemia, mas eu continuo pagando sem fazer aula para manter o meu horário, é uma importância gigante que você dá a isso. Ou seja, daqui a pouco a pandemia passa e eu quero o meu horário de volta porque isso aí é essencial na minha vida. Qual o maior pepino que você teve, que te abalou assim, puta, mano? Cara, isso me deixou chateado, que eu até pensei em sair dessa área. E teve um momento desse. Aí, ó, entendeu? E teve um momento desse. Então, isso talvez seja legal pra Posso te falar qual é? Posso te falar qual é? Pode. Eu tive que assumir a diretoria comercial sem nunca ter sido vendedor. Ó. Imagina o desafio, velho. Ó. Então vai, a rede tava crescendo, a Smart tava crescendo e tal, os caras estavam se destacando na Bio, começaram a ir pra Smart e começou a abrir oportunidade pra quem tava se destacando na Bio. E eu era um desses caras, eu tava na rede há só 3 anos. Certo. 3 anos. E os caras me escolheram pra assumir uma das diretorias que tinha lá, era a diretoria regional na época. Eu cuidava de 4 unidades, só que eu fiquei 1 ano só nessa função. E aí teve uma nova reestruturação, aí o diretor geral ali de vendas me chamou para assumir a posição dele, para ele ser o CEO da Biorritmo. Eu falei, será? Ficamos juntos durante uns 3 meses, mais ou menos. Aí no final daquele ano ele falou, ó, ele me chamava de Betão, tá aqui a chave de vendas, é tua. Assustou, Cara, né? não, ir pra assumir todo um time de gerentes de vendas, treinados, capacitados e tal, e um cara que não tinha nada a ver com vendas assumiu ali. Então teve gente que, não curtiu, o antigo diretor estava 8 anos lá, então a galera adorava ele. Então teve gente que não curtiu, teve gente que quis puxar o tapete, teve gente que foi embora, e teve uma meia dúzia que me apoiou. Então foi punk. Né? Aí o que eu precisei fazer? Eu precisei estudar muito, então eu precisei ir para campo, fiz lá a escola que eles tinham para entender o processo de vendas deles, fui acompanhar atendimento, fui ler... eu gosto muito dessa frase, beber de outras fontes. Fui ler livro de vendas de outros segmentos. Boa. Só sei que, cara, depois de mais ou menos... O primeiro ano que eu assumi, ó, os resultados estavam assim. Aí eu assumi, bum! Caiu. Muito. Deu 1 ano, no dia 2 de janeiro do ano seguinte, esse mesmo diretor me chamou e falou, Betão, o que você tá fazendo? Ou você melhora os resultados ou você tá fora. E eu tava travadão, tava com medo, queria ajudar as pessoas ou conquistar as pessoas, não queria mexer no que já tinha sido feito. Uhum. A hora que ele me falou isso, junto com os estudos que eu fiz, eu falei, quer saber? Vou botar minha cara. Aí rasguei tudo que era protocolo e botei minha cara na parada. E, enfim, demorou um tempinho, mas enfim, começou a crescer e tal, e teve um crescimento consistente. Fiquei lá 10 anos à frente da diretoria comercial. Então, Boa. quer dizer, foi um baita desafio. No começo, tremi nas bases, fiquei com medo. E é punk essa parada de medo, né? Eu fiquei com medo e quando eu fiquei com medo, eu travei. E aí a hora que você recebe um ultimato, é a parada do cérebro, né? Ou você foge ou você vai pra cima. Sim. Cara, eu fui pra cima. Boa. E deu certo. Ó, que legal. Os desafios e o quanto de oportunidades e talvez desafios iguais a esses, com essa nova trajetória que você está adentrando, talvez você não tenha. Pois é. Tá entendendo? É fácil fazer um podcast? A gente já não estava falando de troca, de conhecimento, de trabalho com pessoas, trabalho com equipamento, trabalho com venda, Sim. de plano, venda de... Já não dá um conflito? É isso. Imagina daqui para frente. Você já foi fisiculturista, não foi? Já competi, cara. Outro dia eu vi umas fotinhas tuas lá, você tava lá, pá, Já todo competi trincado na e tal. categoria Men's Physique. Men's que é isso? Physique é uma categoria que surgiu no fisiculturismo, talvez a categoria mais leve do fisiculturismo masculino. Assim como a categoria feminina é formada de 3 pesos, por exemplo, Aham. categoria das bodybuilders, a categoria das women's physiques, Ó. que é uma categoria um pouco mais leve e simétrica, e a gente tem a categoria wellness e bikini, que essas foram categorizadas como categorias fitness. Essa sim. Você pensa Mas é que você participou. Você seria a como categoria atleta, fitness do masculino. Por exemplo, no masculino a gente tem os bodybuilders, que é a categoria open, pesada. que é acima de quantos quilos? Na verdade, acima de 100 quilos. Tá, e essa que você Basicamente. participou era até quanto? O meu era por altura. Aí a gente tem a categoria Classic. A categoria Classic seria uma categoria média dos masculinos.
que tem relação entre peso e altura. Tá. O cara tem ali 90 quilos, pode ter 7 pontos acima da altura dele. Né? Então, 1,90 ele pode até 97 quilos. Cara de 100 quilos, até 80 quilos até 80, Você tava entendeu? com quantos quilos quando você Agora, participou? a minha Men's Physique era a 7 centímetros. Então, a minha categoria, por exemplo, era acima de 1,72. Eu, com 1,80, eu competia na categoria dentro da Men's Physique, que são os bermudinhas. Eu competia acima de 1,72. O famoso chassi de grilo ou não? Entre os preconceituosos do esporte era os franguinhos que não conseguem ser... preconceituoso? Vou tô tirando com a tua cara. Porque rola, né? Rola essa imagem, esse estereotipo entre os pesados. Hoje em dia talvez não role mais, porque o Men's Physique veio realmente para revolucionar esse tipo de competição. Você tem aí categorias de Men's Physique, no início da categoria, que entrava 70 moleques em uma altura. Por exemplo, para mim, meu primeiro campeonato eu competi com 72. Fui vice-campeão na minha estreia e competi com 72. Quantos você já disputou? Eu disputei ao todo, se eu não me engano, 9 competições. Nossa, e qual que é o tempo No de decorrer. preparo para cada um desses? Em média, preparo específico da competição era 16 semanas. Então, ali... E esses 9 você competiu, tipo... na verdade, você pega períodos. Numa mesma época, mas foi numa mesma época da sua vida. Numa mesma época, entre 2 anos. Entre 2 anos. 2 anos, talvez entre preparação e competição, 3 anos da vida, vai. 3 anos da vida eu segui os calendários. Então, estreantes, depois Campeonato Paulista, aí vai bem, fica no pódio entre primeiro e segundo. Campeonato Brasileiro. Primeiro e segundo Campeonato Brasileiro vai pro Sul-Americano, Sul-Americano vai pro Mundial. Quantas você levou? E eu fiquei no primeiro campeonato, já fui vice-campeão. E aí fui representar São Paulo no Campeonato Paulista. Eu e um amigo da Biorritmo, o André. Foram nós dois. André, cara, era um professor da Biorritmo. Eu não me lembro, André Moura, talvez, sobre o nome dele. Não me lembro. Eu e ele fomos representar São Paulo no Brasileiro. Foi o meu início aí, da categoria Men's Physique. Porém, eu já era treinador, né? Trabalhava nessa época só com categorias femininas. E pela minha escolha, por ter surgido as primeiras atletas terem sido das categorias fitness que eu falei, ou seja, das categorias leves femininas, biquíni e wellness, eu comecei a adentrar a esse tipo de preparação. Que, se você me perguntar qual a diferença, seriam as meninas que tinham corpos mais reais a pessoas de academia. Ou seja, eram fisiculturistas com corpos um pouco mais sutis. Menos volumosos. Menos volumosos, com menos virilização, com menos recursos ergogênicos, com uma alimentação teoricamente um pouco mais solta, com menos restrição. O que são recursos ergogênicos? Recursos ergogênicos seria qualquer recurso que mexe com a performance, desde suplementos até hormônios anabolizantes. Entendi. Então, essas categorias fitness eram de meninas com traços mais próximos de meninas que estão nas principais categorias do Brasil. Não diria que hoje isso se mantém, mas pelo menos na época que surgiu, ali no início dos anos 2000, meados de 2009, por exemplo, quando minha esposa foi campeã brasileira pela segunda vez, e aí nós fizemos um trajeto aí de campeonato paulista, brasileiro, algumas copas, até o campeonato mundial. Depois daquilo ali, eu tive diversas procuras, né? E diversos profissionais que, na confiança, também me passavam algumas atletas, algumas iniciantes. Então, ali em 2010 até 2015, eu fiquei estritamente com esse público, com esses 2 tipos de categorias. Você começou a treinar esse tipo de categoria por causa da sua esposa ou você a conheceu nesse meio do caminho? Eu peguei ela no meio de uma preparação para conduzir os trabalhos dela. Então, eu já peguei ela como atleta sobre minha responsabilidade no meio do caminho. Ela já tinha competido 1 ou 2 campeonatos. E nesse meio do caminho, eu conhecendo ela e realizando um trabalho, o antigo treinador, por ser meu amigo, me conduziu ela e falou: cara, eu sei que você consegue e queria que você continuasse esse trabalho. E aí foi a minha primeira atleta.
que foi a Kátia, minha esposa. E a partir do trabalho que eu fiz com ela, vieram surgindo diversas outras, não só da categoria dela, como de outras categorias. E depois desse trabalho positivo, alguns outros profissionais que não faziam trabalho de competição, quando tinham procura, eles me direcionavam. Essa parte foi bem bacana. Eu tive apoio de diversos profissionais, como médico, nutricionista da época, e até outros treinadores. E aí você fala, pô, mas por que você fixou nessas categorias? Porque com a minha política sobre a estética, ou seja, eu tinha a ideia de estragar o menos possível essas meninas. Estragar em diversas formas. Estragar? Como Exatamente. Assim? Estragar o rosto, a gente sabe que o uso indiscriminado e abuso de anabolizante, você muda um pouco as características, principalmente as femininas, né? Você sabe que o seu metabolismo tem várias alterações, a gente pode falar em alterações até malignas, útero, né, ovário, é muito perigoso esse trabalho de uma administração feita de uma forma inadequada. Então a minha ideia era que eu pudesse conduzir algumas meninas com a maior simplicidade possível e com o maior cuidado possível. E eu encontrei profissionais que compraram essa ideia. Então eu tive profissionais que me ajudaram nesse sentido. E realmente, se você for procurar durante todo o histórico, eu coloquei as meninas mais leves nas competições. Mais leve em relação a tudo. Em relação à aparência, né? Até mesmo porque eu peguei algumas clientes que não eram atletas, são pessoas que tinham o sonho de competir. Mas imagina se eu pego a mulher com uma característica e depois da competição eu entrego ela com outra. Então esse era o meu cuidado, quando você fala assim, pô, por que você não treinou meninas da categorias mais pesadas? Porque era o tipo de tratamento que eu não queria entrar. Era o tipo de manipulação que eu não queria fazer, embora tivesse conhecimento. Você entende? Porque hoje o mercado, e antes também era assim, mas hoje o mercado ainda determinadas categorias não vendem, né? E eu preferi trabalhar com categorias que eram mais comerciais. Desde o momento que você não muda muito a característica de algumas meninas, elas se tornam mais comerciais, né? Dificilmente numa revista fitness você encontra um bodybuilder da categoria Open, não é verdade? Agora, você encontra vários garotos das categorias mais leves, com o abdômen mais definido, que é mais real aos garotos que estão nas academias. Então, eu preferi, por muito tempo, ficar com essas categorias mais vendáveis, porque isso também vendeu mais o meu trabalho. Tem uma grande dificuldade hoje nas academias, ou empresas do setor fitness. Imagina a seguinte situação, você vai no médico, e você tá com dor de estômago. Sabe os médicos de convênio que quer atender rápido? Certo. Que não busca ir ao ponto. Você vai lá, o cara nem olha pra tua cara e fala, puta, dá uma aspirina que passa. Cacete, eu tô com dor de estômago, você não vai nem me examinar, sabe? Já tem a receita pronta. E eu vejo pessoas despreparadas ou academias despreparadas fazendo isso com as pessoas que vão visitar. Então, sei lá, vamos supor, vai um cara maromba, fortão, um cara que quer manter seus músculos e tal. Estereotipa ele e já quer entregar um... E às vezes a pessoa que está atendendo ele não se dá conta, nem perguntou se o cara gosta ou não gosta, por exemplo, de aulas coletivas. E vai e fica mostrando, essa aqui é aula de zumba, essa aqui é aula de fit dance e tal. Que, cara, o cara não quer isso. Mas uma coisa é fato. São várias pessoas que vão visitar, com vários objetivos, dores ou qualquer coisa diferentes entre si. Seja ela autoestima, seja que ela é músculo, e seja homem ou mulher. Uhum. E as academias têm um pool de soluções. E aí o que eu acho que é a grande oportunidade que existe no mercado é você ter uma pessoa capacitada que consegue receitar a solução certa para a pessoa certa. Certo. Né? Hoje eu vejo que as pessoas apresentando toda a academia para todos os clientes. E eu defendo você apresentar uma academia diferente para cada cliente que aparece na sua frente. Entende? Mas para isso, Salomão, precisaria ter uma ideia de treinamento para se oferecer esse formato, né? Porque hoje o que você está falando é o oferecimento raso. Por quê? Porque a pessoa está vindo a ter contatos rasos.
Talvez uma aula de spinning um dia, que ela quiser variar. Talvez uma aula de ginástica outro dia. Aí um dia ela vai no yoga, tal. Agora, quando você recebe um aluno para trabalho personalizado, a chance desse aluno baixar a guarda e abrir para você qual é o real motivo dele estar ali é um pouco maior. Concordo. Até mesmo porque, às vezes, é irmão do seu aluno. Uhum. É a esposa, é o filho, né? Como eu recebo. Tem mais interação. Tem mais interação, tem mais amizade, mais tem confiança. mais vínculo, tem mais confiança. Perfeito. Então, talvez a forma de você montar um formato de entrega seja mais fácil. Porque você conseguiu colher mais informações, né? E perceber mais emoções, que é o que eu te falo. Quando você entende que você trabalha com emoções, você aplica qualquer outra coisa do outro lado. Se você conseguir realmente entrar no sentido de compaixão dessas emoções. Entender aquele aluno, cara, hoje você precisa só alongar. E aí você, quando passa esse tipo de tratamento, o cara fala, mano, esse personal, ele entende o que eu preciso cada dia. Eu chego aqui puto da vida, o cara realmente me entendeu, que hoje não é o dia de eu ficar empurrando o leg press, que eu tô já estressado. O cara vai ficar aqui no meu ouvido, 7, 8, isso aí não rola, entendeu? E aí é o dia que realmente o cara, alonguei o cara e vi que ele... Ali ele foi relaxando, pô, pois hoje nós vamos ficar só aqui. E às vezes eu nem falo. E aí quando o cara vem, cara, hoje foi alongamento, passou 50 minutos da aula de 1 hora, entendeu? Mas talvez num atendimento raso, e aí a gente entende que o atendimento raso é talvez a maioria dos atendimentos em academia, porque nós não temos, primeiro, um corpo pensante para isso que você falou, que eu achei maravilhoso, a gente apresentar uma academia diferente para diversos tipos de pessoas que vêm aqui. Ou seja, esse precisa que a gente apresente desse jeito. E aí eu tenho feeling, eu já percebi, do jeito que ele chegou aqui procurando, nós vamos vender assim, ó. E talvez um profissional diferente para apresentar. Cara, esse cara bate um fio, Fernanda, isso aqui é para você. Porque você já sabe que aquela ali tem uma característica X, entendeu? Mas nós estamos falando de uma outra organização de treinamento e de recepção. Eu tenho feito trabalho com assessoria de academias e eu percebo o quão amador ainda muitas academias estão, né? Eu vejo muitas academias sem essa estratégia comercial, sem estratégia de marketing, ou quando o marketing é feito, é muito embasado nas questões de estrutura. E, cara, nosso mercado ele é tão emocional, são tantas histórias, são tantas histórias de superação que você vê, que mexe com a pessoa. Porra, a pessoa tá com depressão, a pessoa não consegue vestir uma calça. Eu tava com 120 quilos, velho. Eu não conseguia apertar o botão da calça jeans, cara. Se é uma situação que você se sente broxado, você tentar vestir a calça jeans, ela não entrar e você senta, ela rasga. Olha. Aconteceu comigo no terno pra ir pra um casamento, cara. Eu tive que comprar um número a mais. Aí você joga a toalha, né? Quando você compra um número a mais da sua calça, você joga a toalha. E foi essa a minha dor. Eu falei, nem a pau, cara. Eu preciso voltar. Mesmo depois de 40 anos com metabolismo mais lento. Tudo isso para exemplificar, que eu vejo marketing, no geral, fraco. Voltado muito mais para questões estruturais e muitas academias falando a mesma coisa. E elas se auto-intitulando, nosso diferencial é tal. Mas se você junta o diferencial de todas as academias, o diferencial é o mesmo. Ou seja, não existe diferencial. E olha aí. E aí o que eu sinto é o quê? Que a determinada empresa vende mais ou vende menos, ou por conta da sazonalidade do mercado. É o verão, é a virada do ano, né? Quantidade de pessoas que faz promessas de ano novo. Não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou cuidar da saúde. Pô, batata, janeiro a visitação aumenta e você vai vender. Agora tem meses, sei lá, dezembro. Todo mundo tá preocupado em fazer o quê em dezembro? Happy hour, amigo secreto, Natal. Deixa para comprar só no ano que vem. A maioria das empresas do nosso mercado em dezembro não vende nada. Então eu tenho esse sentimento, sabe? Que às vezes eu queria fazer um teste uma vez. Vamos matar time de marketing, time de vendas de todas as academias e medir os resultados delas. Sem esse grupo. Que se neutraliza, para ver se muda mesmo a performance. Então assim, eu tô generalizando aqui. Tem equipes que fazem sim a diferença. Que são treinadas, que vão atrás, são proativas, que tem lista, que entram em contato, tem poder de persuasão e o caramba.
Mas é pouco, né? Mas é pouco. É pouco. É pouco porque você está falando isso e a gente, se você for rodar academias, a entrega é a mesma. A entrega é a mesma, né? A entrega é a mesma. Eu nunca rodei personal trainer, mas quando uma pessoa chega até mim, eu sei que ela pegou vários serviços iguais. Se ela já fez outros personagens, ela já pegou exercícios muito parecidos de entrega. É aí que eu tento pescar o que não foi entregue. Porque o que é entregue eu já imagino. Aliás, eu trabalho onde gira 83 personal. Numa mesma sala. Numa mesma sala. Essa semana eu fiquei sabendo de uma academia que gira 120. Nossa! Na mesma sala. Então gira 83 personal. Você acha que eu não sei o que meus amigos entregam? Eu assisto todas as aulas. Eu tô dentro da mesma sala há 15 anos. Será que eles assistem? Olha aí, quando a gente começa a falar de emoção. Será que eles assistem? E será que eles... Eu sei que eles assistem, mas será que eles colocam o sentimento nisso? Espera aí, tá todo mundo quase entregando a mesma coisa. Eu sei quando eu não estou entregando a mesma coisa, por exemplo, quando eu ouço coisas que eu já ouvi. Cara, eu já dei essa aula para essa aluna. Eu vejo que você fica conversando muito, daqui a pouco ela vai sair e vai falar mal de você. Por exemplo, quando o cara percebe que eu tô conversando muito, mesmo eu que gosto, já fui um general no treino, é sinal de que eu tô entregando algo diferente. Que eu tenho uma aluna que mesmo a gente batendo papo e a gente pulando várias aulas, ela ainda tá comigo. Talvez ela não queira só aquele general de aulas. Ela quer um psicólogo. Ela tá me provando que ela precisa de outra coisa. Você entendeu? E se essa pessoa continua comigo, e se eu tenho alguma ferramenta para avaliar que comporte técnica, parte psicológica e parte saúde, se eu tenho alguma coisa para avaliar, como eu tenho hoje, isso, aí eu começo a entender que nem sempre é só leg press pesado. Às vezes você vai passar a aula em um aparelho queimando tempo, mas acessando aquela pessoa. E isso eu tenho prova real, entendeu? Você tem a prova da forma que você recebe essa pessoa na próxima aula. Ou seja, teve tempo da refletir, ela vem, hoje eu quero treinar, hoje eu quero, professor. Você entende como você começa a tocar? É uma entrega diferente, é igual o que você falou. Talvez se tirasse todos esses personagens que estão trabalhando com pessoas aí na sala, será que essas pessoas não estariam treinando mesmo sozinho? Será que elas não estão só escoradas num cara que nem está entregando nada? Será que essas equipes de marketing estão mesmo fazendo um trabalho, embora tenha algumas que se destaquem? Mas é pouco, isso que você falou é muito verdade. É pouco, por quê? Porque a gente olha nas academias, pode ir em 3 academias hoje à noite. Vai aí nas 3 da Avenida Paulista, que tem 5 ou 6, a entrega é a mesma. Talvez a forma de apresentar a academia seja a mesma. Nossa, é a mesma. Olha cara. aí, tá vendo? É a gente já sabe. E eu falo com propriedade, eu fiz muita pesquisa de campo, né? Pra medir o valor atendimento é quase mesmo. Ali da consultora, da atendente. Uhum. E, cara, geralmente não faz pergunta nenhuma pra você, do porquê que você tá ali. Olha Fazem uma pergunta assim, você é de Gympass? Olha aí. Olha aí. Faz essa pergunta por quê? Porque se você isso não conta na comissão dela, então ela vai atender você com mais desdenho ainda. Tá vendo? Aí vai e mostra a academia, eu costumo brincar, eu usei um termo lá, que é tipo um tour de museu. Tá ligado? Já visitou o museu, né? Sim. Aí você vai lá, por aqui está a seção de antiguidades, por ali está Roma Antiga. Fala coisa óbvia. Ah, por aqui está nosso espaço de cardio. Eu tô vendo que é o nosso espaço de cardio, eu conheço. Ah, por aqui é a nossa sala de musculação. Eu tô ligado. Básico. Mostra o básico, entende? Uhum. E aí, porra, não agrega valor. Sim. Então eu insisto, a grande maioria das academias tem processos muito parecidos, tem diferenciais iguais e acabam se destacando pouco, né? Você vê, então você falou que talvez as perguntas estão erradas, Sim, a forma de mostragem está errada, sim, e aí às vezes você pega um cliente, mesmo esse cliente fechando, você recebeu ele sem o mínimo de informações. sim. Isso acontece com o serviço personalizado também. E aí você joga esse cara no meio de uma sala de musculação com 500 equipamentos, todos espalhados. O cara nem sabe para onde ele tem que ir. Se é a primeira vez que esse cara está numa academia, ele nem sabe como manusear.
Certo. Então o cara se sente perdido, o cara se sente burro, o cara se sente fora da tribo, o cara se sente mal pra cacete. O que ele vai querer fazer? Então, aí não seria o caso de a academia ter um serviço para oferecer os primeiros contatos deles ser guiado por um personal trainer? Pode ser uma boa. A academia já não poderia oferecer de primeiro contato um personal trainer. As 2 primeiras aulas suas será com o personal tal. Sabe aqueles hotéis ou parque de diversão, hotéis grandes que Resorts. Que tem um monte de atividades para fazer, tem área de lazer, tem... sei lá. O que eles oferecem? Muitos desses hotéis oferecem. Aquele concierge, saca? Sim. Pô, então você vai lá, não tá em dúvida do que começar, ou do que atividade é apropriada. Como que eu aproveito melhor? Troca uma ideia com um especialista ali, aí o cara vai e te direciona. Não, uma academia não poderia fazer isso? Poderia, mas aí a gente precisa ver a tendência das academias. A tendência, você que é da área da ideia geral que vem de cima, a tendência está sendo mais humanizada ou as academias estão oferecendo salão e quem entrou? A tendência? Pelo que você costuma ver aí que está acontecendo? Politicamente correto dizem que é humanizado. Mas na prática não é isso que acontece. Não é. Hoje em dia está abrindo... A gente pode falar, vamos continuar na Avenida Paulista. As últimas 5 academias que abriram na Avenida Paulista. Não tem professor, Salomão. Quanto mais atendimento humanizado, eles oferecem um salão para você treinar. Tá entendendo? O que acontece muito é tecnologia, é autoatendimento. Olha aí. Né, que é justamente para substituir. Então não é um atendimento humanizado. Pelo contrário, é distanciamento. Tem academia oferecendo serviço de nutricionista sem nutricionista. É um programa que monta, entendeu? Você está comprando ali R$10 a mais do seu plano, um serviço de nutrição, que sei lá quem é que monta. Isso não é humanizado. A proximidade não está sendo tendência, entendeu? Rolou a pandemia, aí os personagens se aproximaram ou criaram um produto para atender à distância? Criaram um produto para atender à distância. Pois é. Então, quando eu estou falando de emoção, é a contrapartida. Quando eu estou falando que a gente tem que entender a emoção, é a aproximação. Quando eu estou falando que a pessoa, mulheres vêm com diversos tipos de motivo até o personal trainer, aí eu já estou te provando que a mulher se aproxima mais do personal trainer. Seria então uma aproximação um diferencial a ser conquistado? Eu acho que esse é o meu diferencial, por exemplo, como personal trainer. Eu acho que eu me aproximo de forma diferente dos meus amigos. Eu tenho uma pergunta que eu nunca vi nenhum personal fazer. Você pode abrir aqui? Posso. Em vez de perguntar qual é o objetivo, eu pergunto se a pessoa faz terapia. Tá vendo como soa estranho? Porque a chance de eu trabalhar com personal, com um aluno e com um trabalho psicológico, que é o que eu venho fazendo hoje em dia, e eu percebi, a chance do sucesso é muito maior. Quando você recebe uma pessoa, nós vamos entrar no que você quis me dizer. Você recebe uma pessoa na academia e ela está falando que tem 120 quilos, mas o normal dela é 100. Se eu tiver um psicólogo que vai me ajudar nisso, a chance desse cara estar trabalhando 2 polos, ou seja, a parte física e a parte emocional, que não há quem não fale que isso vai ajudar, a chance do objetivo ser alcançado é maior ou menor? É maior. Então, se o cara não faz terapia, eu indico um terapeuta, um psicólogo. Então para você é importante que esse cara tenha um psicólogo ou um terapeuta. Porque se ele não consegue achar a dor dele, porque foi o que eu te falei, de primeiro momento eu aceito a dor que você me traz. Você está me falando que 120 quilos não é um peso que você gosta. Por que você chegou a 120 quilos? Você não sabe, talvez. Mas se eu pôr um profissional que tem ferramentas para descobrir esse período do 100 ao 25, o que aconteceu, o que reverberou na sua vida e o que você não pode deixar acontecer para sair do eixo, isso vai ser melhor. Esse profissional passa ferramentas para você e ainda me dá um relatório para eu ajudar a realizar esse trabalho mental, e eu dou algumas ferramentas para eles que ele vai agir com você e você vai me ajudar a trabalhar a parte física.
Então, aí sim, isso fomos surpreendidos novamente, hein? Poxa Essa eu não vida. conhecia. Então, mais do que, volto a dizer, eu que sou experiente, adivinha com que objetivo que essa mulher vem? Quando eu olho ela, você acha que eu não chuto alguns? Agora, o que tem na cabeça dela que fez ela chegar com esse descontrole que ela me trouxe? Entendeu? Por que ela quer provar que é melhor do que aquela vizinha ali, do que aquela amiga? Eu já tive que fazer um trabalho psicológico com uma mãe que competia com a filha. Nossa. Pois é. Você tem mais alguma pergunta dessas que você usa cartada na manga? Tipo essa aí que você falou do... Essa é se a pessoa faz terapia, porque hoje eu entendo que qualquer ser humano precisa de terapia, né? Se ele já tem um sucesso, talvez se ele fizer terapia, o sucesso vai para uma forma descomunal. Eu tenho uma pra descobrir a dor. Eu gosto bastante dela. Uhum. Que é assim, ó. Aí você me responde, tá? Vou fazer pra você. Certo. De 0 a 10, quão satisfeito você tá com a sua atual condição física? Física e estética, não tá falando de saúde, né? Atual São condição física. São duas coisas diferentes. E responda a pergunta. Se você falar em condição física, acredito que você vai entender mais a dor e as pessoas vão abrir mais. Responde, Por tô te exemplo, fazendo- se você está perguntando para mim, hoje eu me sinto, se fosse dar uma nota para minha condição física, eu daria nota 9. Porra, Porque 9? não tem nada muito que eu quero mudar hoje em dia. Mas você não quer ser mais musculoso? Não, hoje em dia não mais. Pera que tem um complemento. O complemento é importante. Aham. O que falta pra ser 10? Hoje falta eu conseguir livrar mais tempo para eu praticar outras atividades físicas, por exemplo, o meu basquete como recreação, que eu não estou conseguindo. Antes eu conseguia todo sábado, hoje eu estou fazendo algumas coisas de sábado. Ou seja, praticar um pouco mais de esportes variados. Se você me falar o que está faltando para eu dar nota 10, seria algumas outras atividades físicas que eu adoro e não consigo fazer. Então falta condicionamento físico pra você? Não, falta tempo. Não entendi. Se Porque eu perguntei, de 0 a 10, onde 0 eu estou muito insatisfeito Aham. e 10 eu estou super feliz, Certo, eu tô no que 9. nota você se dá? Você falou 9. 9. E o que Eu falta? falei, o que falta pra ser 10? Um pouco mais de tempo. Como assim? Porque eu vou conseguir fazer mais exercício. Hoje eu não pratico Então tanto. é 10, pô. Não é porque eu não tô fazendo tudo que eu queria, ué. Tá nota 10 em relação ao que tudo que você quer fazer? Não. Eu queria ter mais tempo para fazer mais. Eu queria, por exemplo, esse final de semana conseguir bater meu basquete. Porque eu estou envolvido em um projeto que tá me tomando o final de semana. Entendeu? Há 2 semanas atrás eu já consegui 2 vezes por semana tirar um tempinho lá na quadra. Fui com a minha esposa, encontrei amigos, tirei um rachinha, entendeu? Então, tipo, hoje, fora a parte de obrigação e disciplina, que essa eu tô cumprindo, eu ainda queria fazer a parte recreacional. Isso eu daria nota 10, uma pessoa que consegue fazer o que é preciso e o que ela gosta. Como alguns alunos meus, que treinam musculação todo dia e 2 vezes por semana à noite eles conseguem jogar tênis. E você, Salomão? Responde a sua Eu pergunta. respondo a minha própria pergunta? É. Pô, aí você me ferrou, né? E aí? Não, hoje de 0 a 10, eu diria um 7. Se fosse no começo do ano, puta, seria 3. Uhum. Esse ano foi uma quebra de paradigma pra mim, onde eu mudei muita coisa, né? Então saí do lugar onde eu tava há 14 anos, meus 3 filhos pequenos estão crescendo, então me readaptei, voltei a treinar, voltei a olhar pra que legal. mim. Né? Então no começo do ano eu tava com 120 quilos, hoje eu tô com 100. Então no começo do ano eu tava punk. Hoje eu diria 7, porque eu acho que eu consegui eliminar em quilos, muita gordura foi embora. Uhum. Mas, não sei, eu me olho no espelho e ainda me incomoda um pouco barriga. Eu sempre tive barriga, então, sei lá. Então- eu acho que sempre vai ser. Eu nunca vou passar muito de Certo. nota 8 ou 9, porque eu sempre tive barriga. Sempre gostei de tomar um drinkzinho, sempre gostei de comer uma besteirinha, sabe? Então, eu não sei se vou abrir mão. Então, disso. o que faltaria para você se dar nota 10? Perder barriga. Certo. Com treinamento personalizado do Marcelo Braz e sem perder. Olha aí. Perder barriga sem perder músculo. É isso que você falou? Exatamente. É, meu objetivo. Como a maioria dos homens. Eu sempre falava isso e alguns professores eu já ouvia, né? Não, ou você perde barriga ou você ganha músculo. É Já isso? tem- É um outro? Já não? tem o discurso do homem, já tem o discurso da resposta. Você tá vendo como eu te falo que as coisas estão padronizadas há muito Mas tempo? sou eu, né? Mas isso é a maioria. Na Biorritmo do Centro, eu atendi um cara da Bolsa de Valores e aí o cara tava meio cabisbaixo e tal.
ele veio cancelar o plano. Eu falei, por quê? Você demorou tanto. Quando você se matriculou, qual que era o seu objetivo? Eu queria ficar mais magro, mas hoje eu tô com problema com a minha esposa, hoje eu tô sem tempo, hoje eu tô estressado e tal. Eu falei, é cancelando o plano da academia que você vai chegar no lugar onde você queria? Não sei. Bateu um papo ali e eu me interessei pelo cara. E aí falei, vamos fazer o seguinte, você não vai cancelar o plano hoje, a gente vai conversar com o professor, a gente vai montar um treino que caiba na sua rotina, que seja 2 vezes por semana, meia hora. E o cara me deu essa chance, sabe? Certo. E ele foi treinando e tal, e eu esqueci do cara. Aí do nada, me encontrei lá no vestiário, tava ele, todo disposto, mais magro e tal. Ele quase me deu um abraço lá e falou, cara, obrigado, aquele dia, tô super bem e tal, melhorei com a minha esposa, assim, assado. Esse cara não queria ficar mais forte, esse cara era específico. Agora, então a gente chegou no assunto que eu falei. Você trabalhou a parte mental dele, você tá me dizendo, né? Sem dúvida. E será que um profissional de psicologia não teria mais ferramentas? Ou seja, total. Segunda pergunta, o quanto que não tem de aluno desse saindo da academia hoje? Verdade. Então eu vou voltar. Olha o que nós estamos dizendo. Falando de academia, a gente chegou em um dos exemplos que é consenso nosso. Talvez um profissional da psicologia teria mais ferramentas e pescaria muito mais pessoas que estão dando fuga, certo? Porque quando o cara vai embora, geralmente ele não fala o real motivo. Olha aí onde eu tô chegando. Tô sem tempo. Isso. Mas na verdade, no fundo, pode ter sido uma desmotivação com o professor. Isso. Pode ter sido, não tô tendo resultado. E talvez a maioria das academias... Pode ter sido uma parada psicológica aí que... E talvez a maioria, se não ser 99% das academias, não estejam preparadas para filtrar isso. Não estão preparadas para... Eles tinham pedido. Quero cancelar meu plano. Sim, então claro, você senhor. entende a minha pergunta aí, tirando do trabalho da academia, colocando no trabalho personalizado como uma das primeiras. Você faz terapia? Ou seja... A parte emocional e psicológica, eu tenho pessoas, e não é o Marcelo que está falando isso, é um profissional que tem ferramentas para isso. É a união dos poderes, entendeu? Eu recebo esse cara que está afim de estética, de repente começa a vir vários círculos da vida que ele passa a dar atenção. Não é mais na estética, é aqui em cima. É filho, é mulher, é esposa, é trabalho, é marido, e eu sou o profissional que sou responsável por isso aqui, não por isso. Entendeu? Agora, se eu sou responsável por isso aqui, mas eu tenho um outro profissional que é o responsável disso aqui e tá me dando suporte, e eu posso fazendo um bate-bola com isso, eu falo, cara, Fernando tá meio estranho essa semana, cara, bate um papo com ele, tá certo, vou fazer isso, depois eu te dou até um feedback. Eu já imagino o que é. Imagina um psicólogo me dando esse retorno. Estou uns meses com ele, cara, ele é de altos e baixos. Eu sei algumas coisas que ele está passando, não posso abrir com você, mas Marcelo, fica tranquilo. Bate-bola. Tá entendendo? Eu vou abrir uma clínica de psicologia pra gente fazer parceria e aí... Com personal e nutricionista? Já tem. É só pensar os esportes de elite. Qual é o esporte maior elite no Brasil? Não é o futebol? Você acha que algum time que está disputando a pressão da final da Libertadores da América tá sem psicólogo do esporte? Você acha mesmo que tá? Não, né? A gente conhece vários aí, né? A gente conhece o trabalho de vários, a gente conhece, por exemplo, antes, esporte coletivo de alta profissional não tinha nutricionista. Em um momento foi suave estranho ter um nutricionista, mas em alguns dos momentos foram vendo, através de pesquisa, ciência e performance, que o suporte nutricional, lá na ponta, tem um resultado excepcional das pessoas que estão com maior suporte. Tem maior performance, e essa maior performance ajuda na técnica, que ajuda no resultado final. É aí que nós estamos chegando. Será que a pessoa que está procurando recursos psicológicos como primeiro, que provavelmente é o primeiro recurso, ou seja, recursos estéticos, eu quero dizer, para ir para a academia, a pessoa só pensa na estética? Acredito que seja o primeiro. Acredito que seja, se a gente colocar nessa pesquisa que você faz sobre qual é o seu objetivo, as primeiras queixas são estéticas. E a gente tem que receber isso. Ou seja, a
A gente está aqui para te receber sobre qualquer parâmetro que você venha buscar atividade física. Mas a gente dá para te receber. Aí o que está faltando para isso perseverar, que aí eu falo que é o diferencial do profissional com serviço personalizado, é começar a entender, além daquilo que ele veio buscar, que é a estética, o que mais que ele precisa trabalhar para se manter, para ter regularidade, entendeu? Porque se o cara ganha a estética em 3 meses que você está trabalhando com ele, teoricamente ele pode te largar. Você já deu o que ele veio receber. Mas em alguns momentos, a parte psicológica, porque a estética ele não mexe, tira ele dessa vibe, tira ele dessa vibração, entendeu? E ele não vai num psicólogo, ou num médico, ou num nutricionista, ou na dermato, pegar a motivação de deixar ele na atividade física de novo. O profissional que mais encontra ele em relação à saúde, sou eu. Por isso que eu ganho de qualquer um. Se a nutricionista quiser brigar comigo, minha amiga, você vai ver o seu cliente uma vez por mês. Você vai ver ele na terça, eu vou ver ele na quinta, na sexta, no sábado. Se eu marcar no domingo, ele vem. Na segunda, eu já convenci ele que você tá errada. Tá entendendo? Muito bem, Marcelão. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro episódio do Fitnosofia, o podcast gerado para criar insights para você que atua de alguma forma no mercado fitness. Essa temporada vai ter 5 episódios, então fica ligado aí, onde a gente vai trazer muitos temas interessantes para a gente debater e, claro, vamos gerar muitas ideias e insights para você melhorar a sua performance, o seu negócio, a sua atuação. Isso aí, Salomão. Acabamos de fechar então o primeiro episódio. Espero que vocês curtem, compartilhem e passem para frente esse conteúdo. Teremos aí 5 episódios nessa primeira temporada. Espero que vocês gostem. Forte abraço. Valeu.